Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigado por cuidar do seu servo, Deus. Obrigado, Senhor, por nos deixar estar em uma igreja em que o Evangelho é pregado, Deus. Pai, mesmo em meio a tantas dificuldades na nossa caminhada, a gente sabe que aqui é um porto seguro que o Senhor deixou de presente para nós. Deus, nos faz aptos a ouvir o que o Senhor tem a ensinar para nós, que em nome de Jesus a gente não só ouça, Pai, mas que a gente busque praticar esse Evangelho que tem sido constantemente pregado nessa igreja, Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelas crianças? Cadê as crianças? Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida das crianças dessa igreja. Te louvamos, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado e zelado pela vida de cada uma delas. Pai, te louvamos pela vida dos pais que têm conduzido essas crianças em Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, sabedoria do céu venha sobre a vida deles, que o Senhor possa guardá-los. Pai, nós repreendemos toda má intenção, Deus, repreendemos a mão maliciosa, repreendemos o homem mau, Deus, e Pai, nós entregamos cada uma dessas crianças, Deus, em Tuas mãos. Obrigado pelo privilégio de ver crianças, ó Pai, que iniciaram a sua caminhada, seu nascimento aqui nesse lugar. Obrigado, Deus, por esse privilégio, em nome de Jesus, amém e amém. Hoje, irmãos, é muito estranho ficar velho, é muito estranho. Telzinho, ele engatinhava aqui, quando não tinha nem piso. O Telzinho já comeu besouro aqui do chão, sabe? Que menino pequenininho, agora você vê ele batendo nas minhas costas assim, ó, paz do Senhor, paz. É maravilhoso, meus irmãos, se você não tem percebido tanto que é bom envelhecer e estranho na mesma hora, comece a observar, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos 6, nós vamos ler do versículo 45 a 52. Você que já encontrou, fica sobre seus pés. De quem que é esse celular aqui? É doação? Já ia colocar no gasofilácio, irmãos. Marcos 6, do versículo 45 a 52. Aleluia. Vamos ler, irmãos? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, obrigado, Ulisses, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Jesus, porém, imediatamente lhe disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento cessou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Repete comigo, irmãos. Então subiu... Vamos ler junto? Então, subiu no barco. Eles ficaram atônitos. Amém. Deus, essa é a sua palavra. Nós agradecemos o Senhor pelo dia de hoje,
pelo teu alimento que está sendo exposto aqui nessa noite. Pai, tenha misericórdia do pregador nessa noite, que no caso da minha insuficiência, clamamos a Ti, Espírito Santo, para que essa palavra alcance cada filho do Senhor aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Eu pedi aos irmãos para repetir o versículo 51 e o 52, porque é muito curioso quando João Marcos ele escreve o final desse texto. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei admirado. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, porque nós temos o hábito de ler assim, de uma forma sem estar realmente atento. E me parece, acredito que os irmãos agora vão ter essa percepção, me parece que Marcos, ele registra determinados fatos, é muita coisa que acontece nessa passagem, mas no final desse versículo, ele fala algo que parece estar fora de contexto. Eu fico realmente admirado com a forma que termina, porque ele fala no finalzinho, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Parece que ele lembrou no finalzinho, foi lá correndo, nota isso aqui também que vai ser importante. Eu gostaria que cada um dos irmãos prestassem muita atenção. Falando em admiração, porque eu realmente fiquei muito admirado. No início do capítulo 6 de Marcos, Marcos ele registra que Jesus ele não pôde fazer muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade daquele povo. E no finalzinho vai falar que Jesus ele admira, no versículo 6 do capítulo 6, ele diz que, Marcos registra que Jesus ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Se a palavra de Deus registra que Jesus ficou admirado, é porque realmente ele ficou embasbacado, de boca aberta, com tamanha incredulidade. Amém, irmãos? Já em Lucas capítulo 7, eu vou pedir para você abrir lá, só você voltar um pouquinho. Já Lucas capítulo 7 é registrada aquela história do centurião de Cafarnaum. Eu acredito que todos os irmãos sabem dessa passagem. Esse centurião, ele tinha um servo que estava enfermo, e esse homem, ele envia alguns amigos até Jesus com um recado muito importante. Vamos ao texto? Lá no versículo 6 do capítulo 7, nós vamos ler do versículo 6 a 8. Jesus então foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. Olha só, Jesus estava um quarteirão da casa de centurião. Um quarteirão. E Jesus manda amigos lá para dar um recado para ele, dizendo: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Versículo 7. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai, ele vai, a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Agora vamos lá no versículo 9. Olha o que Lucas ele registra. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, lhes disse: eu digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então em Marcos 6, Jesus ele se admira com a incredulidade daquele povo. Já em Lucas 7, Jesus se admira com a fé de um homem. Eu achei isso incrível, não podia deixar passar despercebido. Eu acredito que todos nós também ficaremos admirados ou perplexos com o final desse texto. Por quê, meus irmãos? Por que o coração daqueles discípulos estavam endurecidos? Por quê? Por que eles não compreenderam o milagre da multiplicação? Por quê? Porque quando você vai ler o texto, você vai buscar o contexto, você não encontra uma resposta tão clara, tão clara. Amém? Vamos ler novamente o versículo 52. Eles ficaram atônitos,
pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Então, lendo o contexto, o texto vai dizer que Jesus insiste com seus discípulos para entrar no barco e seguir para Betsaida. Betsaida é sentido Cafarnaum. Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos: subam no barco e vá para o outro lado. E Jesus fica em terra para despedir-se de uma multidão. Essa multidão que estava aqui, meus irmãos, é literalmente o povo que comeu dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Amém? Então Jesus ficou ali para despedir desse povo. Grandes estudiosos vão dizer, e nem precisa ser muito estudioso para isso, vão dizer que haviam mais de 15 mil pessoas que comeram a partir de 5 pães e 2 peixes. Porque os evangelhos vão dizer que Jesus alimentou 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então os discípulos seguem para Betsaida e Jesus fica em terra. E depois que Jesus se despede da multidão, João Marcos vai falar que Jesus vai num monte para orar. Amém? Vão acompanhando, irmãos. Já no versículo 47, diz que anoiteceu. Jesus estava em terra e os discípulos, aonde que eles estavam? No meio do lago. Pensa comigo, 3 horas da tarde, Jesus despede da multidão, o povo vai embora, ele sobe no monte para orar. Na hora que começa a anoitecer, Jesus ele volta para a terra. Na hora que ele chega, ele olha, vê os discípulos ainda no meio daquele lago. É o lago de Genezaré. Para alguns, é o mar da Galileia, que é conhecido por muitos. E eu pesquisei, meus irmãos, esse lago ele tem 19 quilômetros de extensão. Se pegar Narizinho Alisson para remar esse barco, com 6 discípulos, eles vão gastar mais ou menos os discípulos magrinhos, né? Eles gastam assim umas 2 horas e meia, o Narizinho e eu, vou tirar o Alisson, a gente gasta umas 5 horas mais ou menos, né? Então a gente dá para tirar uma base, por que eles ainda não chegaram na outra margem desse lago? Porque tinha ventos contrários, ou seja, de Tiberíades, onde eles estavam, até Betsaida, com 2 pessoas remando, 2 pessoas fortes, eu e Narizinho, gasta aí umas 2 horas e meia. Jesus ora por horas, e os discípulos estavam lutando contra os ventos contrários. Olha que trocadilho. Já no versículo 48, Marcos diz que Jesus viu que os discípulos tinham naquele momento grande dificuldade. Pensa comigo. Depois que Jesus ora, aliás, antes ele despede a multidão, aí ele vai no monte e ora, na hora que ele volta, ele vê os discípulos no meio do mar ainda. Aí Jesus resolve ir até eles. Jesus pega um atalho, Jesus vai andando sobre as águas. Pensa comigo. No versículo 49 diz que quando viram Jesus andando sobre as águas, acharam que era um fantasma. Repete comigo, acharam que era um fantasma. Amém. Eles gritaram de medo. No versículo 50, diz Marcos que eles ficaram aterrorizados. Irmão, você está falando que eles ficaram aterrorizados? É porque eles ficaram realmente aterrorizados. Eu não preciso de muito para ficar aterrorizado. Fomos no encontro de casais e alguns filhos de Deus foram na frente, não sei porquê, Espírito Santo não faz essas coisas, irmãos. E foram na frente, esconderam na rua escura, e a gente voltando para a pousada, né? Voltando, cantando, hino de louvor a Deus, conversando, e de repente me sai Atênio, Lincoln, Ulisses, com os pedaços de pau na mão, gritando. Irmãos, eu fico com vergonha, porque a minha esposa ela ficou quietinha, parece que ela sabia, mas não sabia. Mas eu gritei, desculpa as mulheres, eu gritei igual uma mulherzinha. Mas sabe que é grito de, né, ai, não é, ai, sabe? Vai, bo. Humilha o pastor que a gente vai ser exaltado, viu, irmãos? Texto fora de contexto. Então, se o texto vai falar que os discípulos eles ficaram aterrorizados, eu acredito que o mais forte gritou pior do que eu. Porque, venhamos e convenhamos, o texto vai dizer que
é alta madrugada. O mar não estava tranquilo, não estava agitado. Todo mundo achando que ia morrer. Pensa comigo. De repente, eles olham para o lado e vê um homem andando sobre as águas. Você sabe por que você não assusta? É porque você sabe que Jesus andou sobre as águas. Naquele tempo, irmãos, nem passarinho anda sobre as águas. Imagina o medo que esses homens ficaram. No versículo 51 diz que quando Jesus sobe no barco, imediatamente o vento cessa. Eu não ia falar isso porque não está aqui, mas eu não sei como é que está a sua vida, não sei como está seu coração, mas se Jesus estiver no barco, meu irmão, pode ter vento contrário, pode ter dúvida, pode ter o que for. Se Jesus está no barco, meu irmão, a tempestade ela é obrigada a acalmar. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? No versículo 52, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estavam endurecidos. Olhando para o texto, meus irmãos, nós vamos entender que os discípulos realmente eles estavam passando por muitas coisas. Muitas coisas. Eu anotei 3 coisas aqui. Primeiro, eles testemunharam quase 15 mil pessoas se alimentando a partir de 5 pães e 2 peixes. Como eu disse, tira o óculos de eu sei de tudo e tenta compreender isso aqui. Não é fácil. Jesus, num casamento em Caná da Galileia, ele transforma 600 litros de água em 600 litros de puro vinho. Estava dentro do túnel, ninguém viu. Agora imagina os discípulos, sabendo que tinham apenas 5 pães e 2 peixes. E daquilo alimentar quase 15, aliás, mais de 15 mil pessoas. Pensa comigo se eles não ficariam aterrorizados. É pior que ver um fantasma. Pior que ver um fantasma. Isso não é comum, eu ficaria louco também. A segunda coisa, eles testemunharam Jesus andar sobre as águas, e de madrugada ainda. Não era comum, não é comum na verdade. Eu duvido que se você estiver na Lagoa Central e um cara andando nas águas, sobre as águas, eu duvido que você fica quieto, duvido. Eu duvido. Duvido. Terceiro, eles testemunharam a tempestade se acalmar imediatamente. Eu coloquei uma observação que é o primeiro ponto que nós vamos conversar, irmãos. O tanto que cremos não pode ter como base o tanto que vemos. O tanto que cremos não pode ter como base o tanto que vemos. E nós não estamos falando de quaisquer pessoas. Estamos falando dos discípulos do Senhor Jesus. Homens escolhidos a dedo. Vem, e eles seguiram a Jesus. No versículo 12 do capítulo 6, os discípulos amando do Senhor Jesus, vocês se lembram? Quando Jesus pede de 2 em 2, vão de 2 em 2, expulsam demônios, curam pessoas, e isso aconteceu. Então nós não estamos falando de quaisquer pessoas. O tanto que cremos não pode ter como base o tanto que vemos. Paulo ele fala sobre isso e aponta para os tempos de hoje. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, por favor. Pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé, não pelo que vemos. Irmãos, os grandes milagres, os grandes prodígios que cercaram Jesus, quando ele deu início ao seu ministério aqui nessa terra, eles tiveram um propósito naquela época. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. E o propósito central desses milagres extraordinários, um desses milagres é ele andar sobre as águas,
é Ele transformar a água em vinho, é Ele ressuscitar a filha de Jairo. Esses milagres extraordinários, eles tinham um propósito, que era validar o ministério do Senhor Jesus. Amém? Porque se Jesus não ressuscitasse mortos, qualquer um podia ser o Messias. Vocês entendem? Se Jesus não ressuscitasse, até Maomé podia ser o Messias. Então esses grandes milagres que aconteceu na época de Jesus e até mesmo junto aos seus discípulos, era para validar o seu ministério. O problema não são os milagres. Eu não estou falando que os milagres não podem existir hoje. Claro que podem. Mas o problema não são os milagres. Repete comigo, o problema sou eu. O problema somos nós. Sabe por que o problema somos nós? Porque nós não queremos o Cristo que cura. Nós queremos a cura que Cristo tem. Amém? Você conseguiu entender? O problema, meus irmãos, o problema não é a provisão. Porque nós não queremos o Cristo que provê. Nós queremos a provisão que Cristo tem. Nós somos carne, irmão. Não adianta a gente enganar a nós mesmos, não. Eu sou assim. Amém? O problema, meus irmãos, é que nós não queremos o que está escrito. Porque ler dá trabalho. Ler é chato. É por isso que muitos trocam o que está escrito por revelações. O Júnior quase que pregou meu sermão aqui na SEB, eu estava me coçando ali. O problema é que nós trocamos, nós preferimos revelação, preferimos escolher a pessoa que revela, porque a pessoa que revela, ela também tem preguiça de ler, entendeu? Porque se eles revelassem, porque se essas pessoas que revelam lerem a palavra, o seu discurso vai mudar. Imagina comigo, se a pessoa realmente tem um dom de revelar, e ela lê a palavra de Deus, ela realmente tem intimidade com a palavra de Deus. Até a forma em que ela fala, eis que te digo, até esse eis que te digo, vai mudar para, assim diz o Senhor. Ou está escrito. Irmãos, o problema, mais uma vez, porque infelizmente a gente tem que andar pisando sobre ovos. O problema não são as revelações. O problema somos nós. Deus, Ele pode levantar qualquer um aqui para revelar o que for. Ele pode, Deus não está restrito a nada. Nós não colocamos Deus dentro de uma caixinha, a gente não limita Deus a ponto de falar assim, Deus não pode. Deus pode. Ele pode todas as coisas. O problema é que nós colocamos as revelações à frente do que o Senhor Jesus já revelou na sua palavra. O problema é dar crédito à revelação e não dar crédito ao que a palavra diz. Olha o que João fala lá no capítulo 12, versículo 48. Eu vou resumir para os irmãos. Ele diz que se rejeitarmos a palavra, nós seremos condenados pela própria palavra. Vocês já leram isso na Bíblia? Eu assustei. Se nós rejeitarmos a palavra, nós seremos condenados pela própria palavra. Voltando ao texto, meus irmãos. Existem vários comentários sobre esse texto da multiplicação de pães e peixes. Vários comentários. E muitos desses comentários enaltecem o menino que tinha os 5 pães e 2 peixes. Tem uma banda chamada 4x1 que eu amo, de verdade. E eles cantam uma canção, como é que é o nome da música? 5 pães e 2 peixinhos? É? Porém, essa canção destaca muito o menino. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Só que quando você vai para o texto não fala do menino. O texto não enaltece o menino. E infelizmente hoje acontece conosco. Nós muitas das vezes olhamos para uma determinada situação e damos mais ênfase à situação do que quem promoveu aquela situação. Vocês entendem, meus irmãos?
Às vezes nós lamentamos, Deus, por que essa luta? Deus, que tribulação. Ora até assim, Senhor, tira de mim essa tribulação. Sendo que a palavra pede que para você ser tribulado. É tribulado não. Sofrer tribulação é bíblico. Para você perseverar, você tem que passar por tribulação, gente. Não tem outra forma. Crente, para ele perseverar, ele tem que passar por lutas. Não tem como, não tem outra forma. Talvez foi isso que aconteceu com os discípulos. O fato deles não terem compreendido o que aconteceu. O texto não tem a mínima intenção de falar sobre o menino. E assim como o propósito real desse texto escapa de muitos dos tempos modernos, escapou também dos discípulos naquele dia. Era por isso que eles estavam atônitos. O fato de não terem compreendido o propósito da multiplicação fazem com que os seus corações ficassem endurecidos. Eles não entenderam nada. Para entendermos um pouco melhor, precisamos olhar para o objetivo do livro de Marcos. Porque para quem que Marcos escreve? Qual a intenção de Marcos dentro desse evangelho? Mateus escreve para os gentios, é isso? Gentios. Isso. Lucas escreve para os judeus. Marcos escreve para Roma. Olha só que abre a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 1, por favor. Vamos lá do início, para a gente ter um entendimento um pouco melhor. Marcos 1, versículo 1. Obrigado, Jesus. A intenção de Marcos aqui, irmãos. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Marcos, a intenção do livro de Marcos, a intenção dele é revelar Cristo, Jesus, como o Filho de Deus. Essa era a intenção de Marcos. É esse o propósito de Marcos escrever esse livro, que hoje está aí na sua mão. Já no versículo 11, continue no capítulo 1, vai lá no versículo 11. No versículo 11, o próprio Deus faz essa apresentação. Então veio dos céus uma voz: você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. O próprio Deus dispensa comentários. Eu mesmo vou revelar o meu filho. Eu mesmo vou falar sobre Jesus Cristo como meu filho. Graças a Deus. E uma curiosidade: quando Deus fala, você é o meu filho, Ele faz uma referência a Salmos capítulo 2, versículo 7. Coloca aqui, por favor. Tomara que seja, viu, irmãos? Porque se não for, vou passar vergonha. Lucas 2, 7. Aliás, Salmos. Olha. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, eu hoje o gerei. Olha, Deus citando o Salmo aí, olha que louco. Então, até o capítulo 8 de Marcos, Jesus é apresentado como Filho de Deus, o Messias de Deus, o Deus prometido. O problema, meus irmãos, é que essas verdades ainda não haviam descido no coração dos discípulos, e nem da multidão. Eles não associavam, aliás, eles ainda não haviam associado as coisas sobre-humanas que viram, como a cura do homem da mão mirrada. Eles viram isso, eles presenciaram a mulher do fluxo de sangue, a cura dela, os prodígios, a multiplicação, o andar sobre as águas. Eles viram tudo isso, mas eles não cruzaram a informação. Puxa vida, estamos vendo coisas que a gente nunca viu. Cara, é Ele. Vocês estão entendendo? Eles viram as coisas, eles viram os milagres, os prodígios, mas eles não olharam para Jesus como, cara, é Ele. E isso acontece muito nos dias de hoje. Eles não tinham associado esses acontecimentos extraordinários com a palavra de Deus, com a profecia, com o próprio Jesus de Nazaré. Só em Marcos 8, 29, que Pedro, com a ajuda do próprio Deus, ele tem essa percepção. Abra sua Bíblia em Marcos 8, versículo 29, por favor. E na projeção aqui, coloca por favor Mateus 16, 16, que é mais detalhista. Eu vou ler Marcos 8, 29. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu, tu és o Cristo,
Olha Mateus 16:16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Continua, por favor. Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Se não fosse Deus ter tocado em Pedro, ter revelado essa verdade para Pedro, eles não saberiam quem Cristo era. Agora fica mais claro, né? Por que que eles ficaram atônitos? Porque vendo tantos milagres, eles não conseguiram olhar e falar assim: cara, é Cristo. E fica aqui uma pergunta: o que no milagre da multiplicação que os discípulos não haviam entendido? Gostaria que você voltasse comigo lá no versículo 31 do capítulo 6 de Marcos. Versículo 31. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. É isso mesmo? Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então foram de barco em um lugar particular. Olha que lindo isso. Olha que momento de descanso que Jesus estava preparando para os seus discípulos e para ele também. A um lugar deserto. Versículo 33, aí começa o pesadelo. Mas muitos os reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Aí pensa comigo, tá? Os discípulos remando, vão para aquela praia ali, ó. Ali dá para a gente descansar, nós vamos comer, a gente vai pegar uns peixes, nós vamos descansar. Na hora que Jesus vai para descer do barco, aquela, como que eles falam aqui? Aquela renca de gente. Pensa comigo. Você com a sua esposa na sua casa, assa aquele galego, é galego que fala? Aquele frango pequenininho? Galeto? Galego é o que, gente? É gente loura, é verdade. Vou editar. Então, irmãos, é a mesma coisa. Você está lá assando o seu galeto, porque não tinha um dinheiro para comprar aquele frango grande. Aí você já pensa, vou partir no meio, que é minha esposa. Aí de repente chega aquela renca de gente batendo na sua porta. Ô, narizinho, eu vim aqui comer o galeto. Foi isso que aconteceu com Jesus. Mas, na nossa percepção, mas olha na percepção de Cristo. Versículo 34. Quando Jesus subiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas sem pastor. Repete comigo. Porque eram como ovelhas sem pastor. Amém. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, nós já sabemos pela palavra de Deus que Jesus Cristo, Ele é o pastor. Amém? Ele é o sumo pastor. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós sabemos disso. O problema é que a multidão não sabia e os discípulos também não sabiam. Deveriam saber, porque estava escrito, viu? Os profetas falavam sempre a respeito do Cristo. Por que Jesus teve compaixão daquele povo? E Marcos fala, porque eram como ovelhas sem pastor. O fato, meus irmãos, de Jesus alimentar a multidão, pensa comigo, olha. O fato de Jesus alimentar a multidão fazia dele um pastor. Um pastor que Moisés orou por ele. Abre a sua Bíblia em Números 27, versículo 15. Enquanto você abre, Moisés aqui, ele tinha acabado de receber um informativo direto do céu. Deus dá a notícia para ele que ele vai morrer, sabe? Deus fala para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida, que ele vai só ver de longe. E fala que ele vai morrer. Então, Moisés faz essa oração aí. Números 27, versículo 15. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida,
Levante um homem como líder dessa comunidade, que vá adiante deles e os lidere quando saírem e quando retornarem, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. A palavra pastor vem do latim, assim como a palavra apacentar vem do latim. Quando nós juntamos essas duas palavras, elas trazem um sentido de o pastor é aquele que oferece pasto. É por isso que Jesus teve compaixão daquele povo, gente. É por isso que na nossa mente humana eu ficaria revoltado. Porque, cara, eu estou com fome, e eu com fome eu não presto. Irmãos, o meu lado da fome não converteu ainda. Sabe, irmãos? Eu ficaria nervoso. Jesus chamar a gente para um lugar particular, eu já penso, nossa, bacana, vai sobrar, né? Vai sobrar um pedaço de peixe bacana, aí de repente vê aquela multidão. Mas a nossa mente carnal, a gente fica nervoso, mas Jesus, sendo Deus, e Ele não está preso à linha de tempo, Ele já sabia dessa oração que Moisés fez lá em Números, porque Ele estava com Deus desde o início. De repente Jesus sai do barco e olha aquela multidão, como ovelha sem pastor. Versículo 34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, meus irmãos, não é apenas um homem cheio de poder. Jesus, ele não é apenas um homem que cura, alguém que liberta, alguém que ressuscita mortos, que multiplica pães, que anda sobre as águas, não. Jesus, ele é o nosso pastor, meus irmãos. Jesus, ele é o seu pastor. Podemos olhar para os milagres, sim, mas precisamos olhar para Cristo. Ele é o nosso pastor, o bom pastor que deu a vida por você. E você, em forma de gratidão, precisa viver para Ele. Ai, irmãos. Os discípulos, eles viram e não entenderam. A multidão viu e não entendeu. A multidão comeu o alimento provido pelo Senhor. O problema é que eles reconheceram que aquele alimento era bom para o seu estômago. Mas eles não reconheceram que o pastor era mais importante que o alimento. É isso que aconteceu com os discípulos. Foi isso que fez com que os discípulos ficassem atônitos. Eles fartaram apenas do milagre. Apenas o milagre. Eu imagino Jesus multiplicando, porque ele pega o cesto, ele olha para o céu, ele dá graças a Deus, e o milagre acontece na frente de todo mundo, e de repente todo mundo comendo pão, rasgando peixe, aquela coisa toda. Mas ninguém olhou para ele como pastor. Vocês estão entendendo? Eu creio que deve ter passado um filme na cabeça dos discípulos, quando eles descobrem que quem andava sobre as águas não era um fantasma. Imagina a cara de tacho. Irmãos, eu estou falando isso, mas eu ficaria pior. Talvez eu nem veria, eu desmaiava. Né? Mas imagina, meus irmãos. Imagina. Eles olham para Cristo e enxergam um fantasma. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você olha para Jesus, o que você enxerga? Você enxerga um fantasma também? A gente não enxerga um fantasma porque a gente sabe que ele não é um fantasma. Mas tem muitas pessoas que olham para Jesus, eu já falei isso aqui algumas vezes. Tem pessoas que olham para Jesus e enxergam ele como um curandeiro. Ou alguém que vai apenas revelar algumas coisas. Ou semelhante a um amigo rico que pode te dar dinheiro. Ou um psicólogo que você vomita todos os seus problemas, todos os seus traumas e simplesmente vai embora. Jesus, ele não é isso. Jesus, ele é alguém que deu a vida por você numa cruz. Se isso não rasga o seu coração, eu não sei o que é capaz de rasgar o seu coração. Os discípulos naquele momento não reconheceram quem Cristo era. Paulo, ele pega um pouco mais pesado, lá em Romanos capítulo 1, versículo 20.
Gostaria de ler com os irmãos. Já estamos acabando, tá, irmãos? Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vamos ler com bastante cautela. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Se o homem não prega, a natureza revela. Se eu e o pastor El, a gente não for para a Bahia para pregar, meus irmãos, Deus vai ser conhecido de qualquer forma. De uma forma ou de outra, Ele vai ser conhecido, porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de formas tais que os homens são indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis, irmãos, porque a compreensão sobre quem Deus é está disponível desde a criação. Desde a fundação do mundo, e de forma clara. Não vai existir, Senhor, porque eu entendi errado. Está aí para todo mundo ver. Está aí para todo mundo ver. Semana passada o pastor Elvis, ele falou sobre os discípulos no caminho de Emaús. Mas o que mais me chamou a atenção é o versículo 16, está lá em Lucas 24, 32, mas o versículo 16 de Lucas 24, está escrito: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, mas os ouvidos não, irmãos. Os ouvidos não. Os olhos estavam impedidos, os ouvidos não. Lá no versículo 32, diz assim: então perguntaram um ao outro, não ardia em nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Eles perguntavam entre si: como não percebemos? Isso reforça ainda mais o primeiro tópico dessa mensagem: não precisamos ver para crer. Tomé, ele disse isso, né? Eu só acredito. E o que Jesus falou? Bem-aventurado aqueles que creram no que não viram. Não é por vista, é por fé. Ver não é importante, crer na palavra é. Ouvir não é importante, crer na palavra é. Fé não tem a ver com ver. Os discípulos viram um homem alimentar mais de 15 mil pessoas, a partir de 5 pães e 2 peixes. Mas eles não tiveram fé para ver que quem alimentava era o Filho de Deus. Ver não é suficiente. Precisamos tomar muito cuidado com o que vemos. Tomem cuidado, irmãos. Pode parecer inofensivo. Cuidado com aquilo que você tem colocado à frente da exposição da palavra para alimentar a sua fé. Paulo, ele diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Para finalizar, o que deixou os discípulos atônitos é a não compreensão de quem Cristo é. E Jesus é o nosso pastor, e de nada teremos falta. Nós podemos até receber o alimento orgânico da parte de Deus. Ele pode fazer isso. Ele pode. Mas só Jesus é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Irmãos, nada pode estar à frente do Senhor. Absolutamente nada. Se a sua esposa estiver à frente do Senhor, ela está no lugar errado. Se o pastor de vocês aqui, eu ou o pastor Elvis, estivermos à frente da palavra, está errado. Estamos aqui apenas para servir, irmãos. Em nome de Jesus, fiquem atentos aos sinais. Fiquem atentos a essas exposições aí de revelações. Cuidado, irmãos, em nome de Jesus. Mais uma vez, o problema não são as revelações, somos nós. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.
Irmãos, em nome de Jesus, que essa palavra, da mesma forma que surtiu efeito na minha vida, que surta efeito na sua vida também, em nome de Jesus, porque Deus, Ele tem os seus meios, e eu tenho certeza que, pelo poder de Deus, essa palavra serviu para todos aqui, até para o Joãozinho aqui, ó. Em nome de Jesus. Se aproprie apenas da palavra de Deus. Seja como aqueles bereanos. Qualquer pessoa que chegar para você com a própria palavra de Deus, mas dita de forma equivocada, analise a palavra, mande mensagem para os seus pastores. Nós não somos nenhum Augustos, Nicodemos, mas, meus irmãos, nós também temos o Espírito Santo em nós. E o Senhor, Ele não nos colocou aqui assim, de sorteio. Eu vou colocar lá, sei lá, o Robinho, porque tem o verde, ou o pastor Elcio, porque tem um cabelo bonito. Não, Ele nos colocou aqui para um propósito, meus irmãos. Agora, uma coisa que nunca pode faltar, meus irmãos, e estejam vigilantes. Nós somos pastores, mas há um sumo pastor aqui nesse lugar. E é para Ele que nós vivemos. É por Ele que nós existimos. Amém, meus irmãos? Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Vamos cantar uma canção para a gente ir embora? Amor, eu quero ser Senhor como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. És oleiro e eu vaso, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. és oleiro e eu vaso, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser,
vaso novo. Coloca a mão no seu peito, na altura do seu coração. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua presença aqui nesse lugar. Deus, te agradecemos pela Tua palavra que foi exposta aqui nessa noite. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que habita em nós, nos ajude a compreender dia após dia quem Cristo é, nos ajude a compreender o Evangelho da forma correta. Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, nos dê ânimo, provoque em nós sede pela Tua palavra. Deus, que possamos a cada dia buscar o Senhor nas Escrituras, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o verdadeiro alimento para essa igreja. Pai, nós sabemos que o que segura os irmãos aqui nessa igreja não são pedaços de paus, não são cercas, e sim Evangelho, palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja com todos aqui nessa noite, que nós possamos, ó Pai, continuar firmes em Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Nos dê força, sabedoria, Deus, renova as forças, ó Pai, de quem está cansado, ó Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam voltados apenas para a cruz, não para o homem, Deus, mas para a cruz, porque olhando para a cruz nós saberemos que aquele era o nosso lugar, e hoje nós estamos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, dê força a quem está cansado. Pai, em nome de Jesus, renova as forças, Pai, e que nós possamos estar, ó Pai, em Tua presença até que o Senhor venha. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo seja e esteja com aquele que crê. Você crê, diz amém? Ide para casa, que o Senhor nos abençoe. Já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morar a permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra Da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar na permanente misericórdia. Fica, Senhor, meu Salvador.